Hoje praticamente todo mundo tá falando sobre copy. É copy pra cá, copy pra lá, você precisa ser um copywriter. E por causa disso, muita gente tá interessada em saber mais sobre copy ou como se tornar um copywriter. Mas você já parou pra pensar o que é a copy? E onde surgiu? O que faz? Qual que é o objetivo da copy? Bom, eu vou te falar tudo nesse vídeo aqui e você vai estar preparado para aprender mais sobre copy, ou a arte do copywriting. Eu estava cego, mas agora eu estou enxergando. Agora tudo vai mudar. Bom, copy, apesar de estar sendo muito falado agora, não surgiu agora. Na verdade, é uma das coisas mais antigas dentro da publicidade. Os copywriters, na verdade, eles surgiram lá em 1828. Naquela época, já se falava sobre copy. O copy, no caso, o copywriter, era aquela pessoa que copiava os anúncios e replicava os anúncios em placas e daí por diante. Só que com o tempo, lá em 1870, eles começaram a chamar os redatores que faziam aquele anúncio de copywriter. E aí, o copywriter se tornou a pessoa que faz os anúncios, que escreve os anúncios, que depois eram replicados, enviados para os possíveis clientes. Bom, você já deve ter pensado assim, nossa, 1800? Sim, não é algo recente. O copywriter já é uma arte antiga, que foi se modernizando, foi se adaptando aos meios digitais. Então, tudo que tinha naquela época, tem hoje. Mas o que a gente tem hoje, o copywriting moderno, digamos assim, já é mais recente. Ele é da época em que as pessoas mandavam cartas na casa de outras pessoas para vender alguma coisa. Antes da internet, digamos assim, as pessoas faziam oferta e vendiam algo, algum produto, enviando cartas. E o copywriter era o responsável em fazer com que essa carta fosse aberta. Se você já pegou a semelhança com os e-mails, você dá certo. Então, basicamente, o copywriter recebia ali qual produto ele ia vender, ele criava a big idea que nós conhecemos hoje, escrevia sobre aquele produto, tinha toda uma estrutura, escrevia uma carta, colocava o que ia ser escrito no envelope, levava isso por um peer review, que é uma coisa também moderna, que todo mundo fala hoje, mas já existia na época. E só aí, quando aprovado, essa copy saía, era disparada ali para milhões de pessoas. E assim, o copywriter, vendendo, ele ganhava a sua comissão. Então, o termo copy é bem mais antigo do que você podia imaginar. Na verdade, se a gente for falar de anúncio mesmo, nesse sentido de copy, nós temos relatos desde Babilônia. Então, é realmente muito antigo. Desde que o homem é homem, ele faz anúncios e vende. Então, você deve estar pensando assim, nossa, se ela durou até agora, é capaz que ela não acabe nunca. E é o que eu penso também. A copy é uma arte. A copy, assim como o design e outras áreas criativas, ela depende de um ser humano para criar. É claro que existem modelos, existem templates, claro que uma inteligência artificial pode substituir isso em algum momento, mas a essência da copy sempre vai precisar ali de um feeling, digamos assim. Eu, por exemplo, sou copywriter e eu vejo a copy muito mais como uma arte de convencer pessoas, arte de vendas, do que propriamente dito um modelo, template, ou matemática, ou lógica. Claro que existe tudo isso dentro da copy, mas de longe não é a coisa mais importante. Bom, mas trazendo um pouco para os dias de hoje, onde se encaixa o copywriter? Hoje em dia, diferente de como era antigamente, você não tem só uma carta para escrever, você não tem só um envelope para preencher. Hoje você precisa trabalhar, o copywriter, ele é muito mais usado do que naquela época. O copywriter hoje precisa pensar em big ideas, em ideias todos os dias, porque a copy está em praticamente todos os lugares, desde a legenda, desde a peça do Instagram, até a estrutura de um vídeo pro YouTube, até como vai ser uma página de vendas. É claro que quando a gente fala em copy, a gente fala muito voltado para venda, né? Para conversão, para uma carta de vendas, para um vídeo de vendas, para uma big idea de um produto. Mas a verdade é que copy pode ser utilizada em outras áreas do marketing digital também. E eu arrisco dizer que é a área mais importante do marketing digital. Você pode ter o melhor gestor de tráfego. Se o seu criativo não for bom, você não vende. Você pode ter o melhor gestor de tráfego. Se você não tem uma boa página de vendas, você não vende. A página de vendas, como você vai convencer as pessoas, como você vai pensar no seu público, é a parte mais importante. E hoje o copywriter, ele tem um peso maior em toda a estratégia do marketing digital, porque é o copywriter que vai fazer com que as pessoas acreditem naquela ideia e comprem daquele anunciante. E assim como no passado, que o trabalho do copywriter era fazer com que a pessoa abrisse ali a carta, no caso, depois lesse a carta e depois enviasse de volta um formulário para comprar aquilo que estava na carta, hoje o copywriter, ele tem a responsabilidade de fazer com que o e-mail seja aberto, seja lido, que a pessoa tome uma ação naquele e-mail, vá para um site. Ele tem a responsabilidade de que quando a pessoa chega nesse site, ela entenda o que está sendo escrito ali, o que está sendo ofertado e compre. Só que isso com uma sensibilidade muito forte. Inclusive, o bom copywriter, ele precisa ter sensibilidade. Ele precisa trabalhar muito bem as emoções do ser humano. Ele precisa trabalhar muito bem as razões também do ser humano. Precisa existir um equilíbrio muito grande entre
o quão emocional é a sua carta de vendas e o quão racional também é a sua carta de vendas. Quanto de emoção e quanto de prova você coloca. E copy te dá o poder de literalmente escrever uma carta e ganhar milhões de reais. Isso acontece toda hora. Quando a gente vê lançamento, por exemplo, a gente acha que aquele lançamento deu certo porque a pessoa já era um expert, porque a pessoa tinha um conhecimento fora do normal, e não é verdade. A verdade é que por trás da forma de lançamento, por trás de todos esses métodos que existem hoje, existem copies, existem estruturas, onde a copy entra e faz seu trabalho. É claro que eu não tô invalidando, como eu falei, o gestor de tráfego, que é muito importante, eu já fiz vídeo, vou colocar aqui nos cards, sobre SEO, sobre outras vertentes do marketing, guerrilha, TV e daí por diante. Mas é importante você saber que nada disso funciona sem a copy. A copy é sim uma das coisas mais importantes do marketing digital. E se você tá pensando em entrar nesse mundo da copy, você tá num bom caminho, porque você vai aprender literalmente como transformar palavra em dinheiro. Você literalmente faz isso. Você coloca um anúncio, você escolhe um produto bom, coloca um anúncio no ar e ganha dinheiro. Esse é o poder da copy. E por que copy funciona tão bem? Porque, como eu já falei antes, ela mexe muito com o emocional. Inclusive, o bom copywriter é aquele que sabe mexer com esse emocional. E o bom copywriter também sabe que ele não deve usar copy só em cartas de vendas, mas ele deve usar em tudo. Você pode, por exemplo, aumentar as views do seu TikTok, aumentar as views do seu YouTube, aumentar as views do seu Instagram, simplesmente por colocar uma thumbnail que tenha artifícios de copy, digamos assim. A próprio bait que todo mundo fala é um artifício de copy. É uma copy ali para você atrair a pessoa a clicar no seu vídeo. E aí você vai aumentar ali o seu CTR, por exemplo. Então, o bom copywriter, como eu tô falando, ele aplica copy em todos os lugares, até mesmo numa reunião de vendas. Então, se você tá na dúvida se você deve aprender copy ou se você quer se tornar um profissional de copy, eu acho que mesmo que você não vá se tornar um profissional 100% focado em copy, você deveria aprender sobre copy para aprender a vender o seu serviço, o seu trabalho, até mesmo se você trabalha numa empresa mesmo. Você vai poder criar apresentações melhores, vai fazer reuniões melhores, você vai conseguir se comunicar de uma forma melhor, você vai conseguir convencer as pessoas, reter as pessoas com você. Inclusive, eu vou deixar uma indicação de livro aqui nesse vídeo, que é o Great Leads. Ele é um livro que tem em inglês. O pessoal da Empíricos até traduziu quando eles trouxeram o curso pra cá, né? Quando eles lançaram o curso de copy, como eles eram sócios, eles acabaram traduzindo, mas eles não colocaram pra vender pro mercado. Pelo menos eu não encontrei, mas tem em inglês e dá pra traduzir hoje em dia facilmente com o celular, ou se você tiver uma facilidade pra ler, dá pra ler e vale todo o esforço. É um livro meu que eu leio e releio sem parar. Todo momento eu tô lendo esse livro, porque nele você consegue basicamente absorver tudo o que você precisa pra ser um bom copywriter. Ele te dá estruturas fortes pra você conseguir convencer as pessoas, reter as pessoas e converter essas pessoas em clientes. Ele dá todo o norte pra você sobre público indireto, público direto, oferta indireta, e você vai ter uma boa noção sobre tudo isso. Quando a gente fala de copy, abre uma ramificação enorme. Então você tem estruturas, você tem níveis de consciência dos seus clientes e daí por diante. É uma coisa complexa, é uma profissão que paga muito bem, por sinal. Então, se você quer aprender mais sobre copy, você quer se desenvolver como um copywriter profissional, nós temos um curso que nós já estamos com mais de 100 pessoas na fila de espera e ele vai ser lançado ainda essa semana. Então, se você quer aprender a se tornar um copywriter, já vai no link aqui embaixo, vê se já lançou. Se ele não lançou ainda, deixa seu nome na fila de espera, porque já tem muita gente esperando e com certeza você pode se tornar mais uma pessoa na turma. Essa primeira turma é bem limitada, a gente quer limitar para poder dar mais atenção no suporte, então já se inscreve aqui embaixo. E se inscreve no nosso canal também, porque a gente tem vídeo aqui toda semana, vídeos novos falando sobre todos esses assuntos, sobre nível de consciência e tudo mais. Se você quer aprender sobre marketing digital, é aqui que você tem que estar. E se você gostou desse vídeo, compartilha com quem tá na dúvida aí do que é copy, o que não é copy, e a gente se vê no próximo vídeo.